Tá aí nas redes sociais, né? O perfil oficial, a gente já mostrou. Começamos com a notícia que poderia ser liberado durante o dia. Foi confirmado, e o Jamil Chades, ele que é jornalista, né, da Folha, está acompanhando de perto, do Estadão, né? Obrigada, Sormani, perdão. Ele é jornalista do Estadão, está acompanhando de perto todo o beabá do Paulo Guerreiro e participa com a gente a partir de agora. Bom dia, Fox, para você, Jamil, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos. Jamil, conta um pouquinho mais pra gente, tenta detalhar para o pessoal que está em casa o porquê agora permitiram o Paulo Guerreiro disputar o Mundial da Copa. É uma decisão bastante, diria até polêmica aqui nos tribunais, porque não é comum que justamente um tribunal comum acabe arbitral dos esportes. Só para a gente entender, esse caso começou na FIFA, a FIFA puniu o Guerreiro por 1 ano, depois reduziu essa punição para 6 meses, o caso foi ao Tribunal Arbitral dos Esportes em Lausanne, e aqui em Lausanne o que aconteceu foi que ele foi punido por 14 meses. E aí só restava uma alternativa ao Guerreiro: tirar essa esportiva e levar para a comum da Suíça. A Justiça Comum da Suíça raramente aceita um caso desse, raramente toma uma decisão que, neste caso, surpreendeu muita gente, dizendo que sim, a suspensão é válida, fica suspensa a punição ao Guerreiro, ele começa a cumprir a punição a partir do final da Copa do Mundo, mas, olha só, por enquanto, o Tribunal Federal da Suíça não deu as motivações sobre o motivo pelo qual, basicamente, tomou essa decisão. Por enquanto, o que foi publicado é apenas a decisão. Nas próximas horas, ou talvez nos próximos dias, nós vamos saber exatamente o que levou o tribunal a tomar essa decisão. Mas hoje, Jamil, o tribunal pode dizer que ele pode jogar. Jamil, é o Calheiros falando. Eu vou pedir para a gente refazer a ligação. Picotou muito quando você passava todos os detalhes aí dessa punição. Então vamos restabelecer o contato com o Jamil aí, porque realmente ficou muito difícil compreender, né? Não, eu estou por dentro da informação, até porque eu trouxe essa informação no rádio, entendeu? O que acontece é o seguinte, no entender do staff do Paulo Guerreiro, houve muitas irregularidades por parte do TAS durante o processo de julgadores que eles entendem que aconteceram. Um advogado espanhol defendeu o Guerreiro na justiça comum e não esportiva, na justiça comum, na Suíça Federal. Exatamente. Defendeu o Guerreiro lá, e com base nisso, a justiça comum, segundo o Jamil Chades nos passou aqui agora, ela deu o parecer da seguinte maneira. Né? É o seguinte, ele joga a Copa do Mundo, mais pra frente a gente vai ver o que vai acontecer. E eu acho que não vai ser só a Copa do Mundo, não. Eu acho que o Guerreiro vai ser liberado completamente. Porque se a justiça comum, como o Jamil falou, que dificilmente dá parecer contrário ao TAS, ou dá um parecer, num caso desse aí, confrontando a justiça esportiva, se ele já deu esse parecer favorável ao Guerreiro, é sinal que a justiça comum viu de fato irregularidade em todo o processo. E, consequentemente, acho que depois da Copa do Mundo, o Guerreiro também vai se livrar da punição. O Jamil está em contato com a gente ainda. Jamil, agora, dentro desse cenário aqui que você está trazendo, o Sormani está explicando aqui detalhadamente, abre um precedente, hein, Jamil? Na história do TAS. Eu, pelo menos, não lembro de uma reversão, se bem que não há reversão nesse momento. Justiça comum, né? Eu não lembro de uma suspensão imposta pela Justiça Comum, principalmente partindo da Justiça Federal na Suíça, né? Tem toda a razão. Inclusive, essa é a grande discussão hoje no futebol europeu. Afinal de contas, primeiro, levar o caso, sair do CAS e levar isso à Justiça Comum é algo muito raro aqui na Suíça. Guerreiro optou por essa aposta, acabou tendo sucesso, mas, como você disse, abriu um precedente, muita gente comentando isso aqui na Europa, porque, afinal de contas, uma eventual punição antes de um grande evento, não só a Copa do Mundo, mas uma final de Champions, uma final de torneio importante, uma Eurocopa, etc., poderia viver a mesma situação. Claro, tudo isso estamos falando sem conhecer a motivação pelo qual o tribunal tomou essa decisão. Talvez nos próximos dias isso vai ficar muito mais claro. Agora, você tem toda a razão. Um precedente
para alguns perigoso, para alguns até positivo, porque afinal de contas quebra o monopólio da justiça esportiva, mas a realidade é que estamos vendo uma novidade em termos jurídicos. Uma novidade que toca no caso de Guerreiro, mas que, como você disse, pode abrir um precedente, inclusive, para outros jogadores. Agora, Jamil, acompanhando o que você está falando, e o Sormani fez uma observação aqui, ele acha até que depois do Mundial pode não vir esse restante da punição, né, Sormani? Você acredita nessa possibilidade, Jamil, você que vem acompanhando de perto, dessa punição ser encerrada de uma vez por todas? Olha, isso o tribunal ainda não avaliou. De fato, o tribunal, a única coisa que fez foi dizer, basicamente, que depois do Mundial voltamos a falar do caso. Ele tem, sim, essas duas opções. Invalidar a decisão do Tribunal Arbitral dos Esportes e, basicamente, mandar o tribunal refazer aquela decisão, ou simplesmente dizer, olha, o efeito suspensivo já foi cumprido e a partir de agora faltam 8 meses. Esses 8 meses vão ser cumpridos, no caso, a punição no Flamengo, não na seleção do Peru. Então, essas duas opções ainda estão abertas. Agora, tem razão. Se o tribunal já tomou uma decisão dessa de suspender, é porque ele viu algum tipo de irregularidade, algum tipo de processo que não, vamos dizer assim, respeitou o devido processo legal. E aí sim, vamos saber se isso vai representar uma revisão completa do caso ou só mesmo reparar talvez uma injustiça que o tribunal tenha visto. Mas eu insisto, o Tribunal Federal Suíço raramente toma uma decisão que discorda do Tribunal Arbitral dos Esportes. Raramente a justiça comum aqui na Suíça vai contra uma decisão que foi tomada inicialmente pela justiça esportiva. Portanto, sim, podemos ver muitas novidades ainda em relação a esse caso. A questão é saber, e eu insisto, nós não temos ainda a motivação, mas uma vez publicada a motivação, vai ser muito interessante para avaliar o que é que a justiça comum acha da justiça esportiva internacional. Jamil, até eu brinquei aqui mais cedo. Brinquei não, né? É um sentimento meu. E aí quero saber se você concorda, se você tem algum detalhe sobre isso. A visita recente que fez o Paulo Guerreiro ao Gianni Infantino na FIFA, né? E a gente viu na nota publicada agora há pouco pelo Guerreiro que ele agradece o presidente da FIFA. Você acha, pelo sentimento aí, que pode ter pesado, porque o Gianni Infantino, depois da visita do Guerreiro, deixou bem claro que ele estava com as mãos atadas, ele não podia fazer nada, porque era uma decisão do Tais, mas pode ter pesado o Gianni Infantino ter sido favorável, mesmo que não tenha declarado isso, mas ter sido favorável à presença do Guerreiro na Copa do Mundo? Olha, pesado talvez no sentido de colocar uma atenção especial no caso. Não que tenha levado os juízes do Tribunal Suíço, que avaliam outros casos, avaliam lava-jato, avaliam crimes comuns aqui na Suíça, a olhar para o Guerreiro. Afinal de contas, e vamos ser muito claros, aqui na Suíça, o Guerreiro não é basicamente uma pessoa conhecida. Né? Então, de fato, mudar talvez não mudaria, mas gerar um impacto de dizer, olha só, prestem atenção sobre esse caso, prestem atenção nos detalhes desse caso, porque ele tem uma repercussão muito grande. Também pesou não só o Infantino, mas o fato de que no Peru isso virou um tema político praticamente, né? Você teve inclusive o envolvimento do presidente do Peru nesse caso. Tudo isso sim leva os juízes a saberem que a decisão que eles vão estar tomando, ela vai não ser só observada pelo advogado do jogador e do jogador, mas por um país inteiro e, claro, aqui mais perto deles, pelo próprio presidente da FIFA. Legal. Você que está chegando agora no Bom Dia Fox, nós estamos falando com um jornalista, correspondente do Estadão, direto da Suíça. Ele está acompanhando bem de perto o beabá desse processo do Paulo Guerreiro, que sim está liberado para disputar a Copa do Mundo. Jamil, muito obrigada pela atenção aqui com o Fox Sports. É sempre muito bom a gente esclarecer ainda mais um caso tão polêmico e tenho certeza que em algum momento a gente volta a te acionar, Jamil. Obrigada. Um bom dia a todos. Tá aí, direto da Suíça, o Jamil trazendo mais detalhes. Jamil é um tremendo jornalista, o Paulinho Calheiros, sobre Paulo Guerreiro. Exatamente, ele é muito bem informado, né? Então eu volto a dizer o que disse agora há pouco. Eu achei muito legal a justiça comum da Suíça ter dado não é ter confrontado essa onisciência do TAS, que é o Tribunal Arbitral do Esporte. Pera lá, gente, espera um pouquinho. Quem são esses caras? Quem julgou
Quantas pessoas participaram desse julgamento? O cara já ficou fora 6 meses. É um processo que não é esclarecedor. Por exemplo, o Diogo Vitor dos Santos, aquele menininho que foi pego no exame antidoping por traços de cocaína no sangue, ele chegou a ver a pública, é verdade, eu consumi, acabou. O Paulo Guerreiro, em todo instante, em todo momento, ele negou. E a carreira dele mostra isso. Não, e pela quantidade, quantos anos ele não caiu? E pela quantidade, a defesa do Paulo Guerreiro provou, até em instâncias anteriores, que aquela quantidade ela se dá por contaminação e não por uso direto. Exatamente, quer dizer, o TAS não levou em conta isso? Como é que suspende um profissional por 6 meses, depois adiciona mais 8 para dar um total de 14? Isso eu achei muito legal que a Justiça Comum fez. Precisa dar um basta nisso. Porque esses caras sabem tudo, eles fazem... O basta que você diz é por achar que eles não podem errar. Não. Podem estar prejudicando alguém que é inocente. Eu acho que o Guerreiro apareceu lá, foi involuntário, mas ele tem que ser cuidadoso. 6 meses são suficientes, bastou. 14 meses, tirar um cara de uma Copa do Mundo, quando você conhece o histórico dele, sabe que o cara já passou por N exames antidoping e nunca foi flagrado. Quer dizer, os caras têm que levar isso em consideração. O caso do Jobson, por exemplo, é diferente. O caso do Diogo Vitor é diferente. Maradona. É sério? Maradona na época, também foi flagrado. E é bom lembrar, na época ele negou, na Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos, que tivesse feito uso e o agente dele, recentemente, deu uma declaração dizendo que ele usava mesmo. Ele consumia drogas. Todo mundo sabe disso. Mas eu acho que acho que tudo isso em favor do ser humano, eu sou favorável. Agora, a credibilidade um pouco dos órgãos que cuidam dessa questão do antidoping no mundo, elas saem arranhadas. Porque você vai para a justiça comum. Você deixa o lado científico de fora. O lado científico ele é vital, ele é fundamental para a lisura do esporte. Né? Independentemente se foi contaminado, se foi por ingestão direta, que foi verificado no exame dele que tinha uma substância que faz parte do processo antidopagem. Evidente que você vai para a Justiça Comum, é o último recurso. E foi nesse último recurso que a sua defesa apelou e para a Justiça, Justiça Federal da Suíça, né? Como disse o Charido. Ele não está saindo ileso. Não, eu sei que não, mas ele já foi punido. Exatamente, como ele citou, tem processo. Ele citou, inclusive, aí, um processo que hoje é notório no país, que ele é da Lava Jato. Ele falou, o Guerreiro não é ninguém na Suíça, muito pelo contrário. Agora, os seus advogados foram num processo político que deu resultado. Agora, pensem como vai ficar a cabeça do Guerreiro nesse momento e como os adversários vão ficar em cima dele. Vai ter que pedir exame antidoping todo jogo para o Guerreiro? Ele vai estar limpo, evidente, mas é conturbado. É claro que no lado pessoal, da conquista, da briga, do direito de ir ao limite pela sua posição de jogar uma Copa do Mundo, é válido, mas deixa uma pequena mancha em relação àquilo que os futuros processos de doping no esporte pode causar. Paulinho, desculpe, eu discordo de você no ponto quando você fala que sai arranhado do ponto de vista científico. Não, foi provado e ele já foi punido. Se não houvesse punição nenhuma, aí eu concordo com você. A punição está implícita na Copa do Mundo. Está implícita na Copa do Mundo. Eu entendo você, Está implícita. Se ele tivesse sido flagrado no exame e não tivesse cumprido nenhum dia de pena, paciência, mas aí beleza. São 14 meses. Ele já cumpriu 6 meses. E o tribunal lá viu alguma coisa errada nesse processo e deu parecer favorável ao jogador. Vamos esperar pelo que ele vai dizer depois. Entendeu? Não acho que cria jurisprudência. Não acho também que o que o Infantino falou pesou. Não. Os caras não estão nem aí. Não. Eles pegaram o negócio, o processo, olharam, opa, esse negócio tem uma falha aqui. Tem uma falha aqui. Esse cara não pode ser punido. Esse cara não pode ser. As portas de uma Copa do Mundo. Agora, todo caso de doping, Tribunal Federal da Suíça. Mas as pessoas têm o direito de fazer isso. Então é o seguinte, acaba com a WADA, acaba com o TAI, não significa, vamos pro espaço, vamos deixar rolar. Vamos tomar, vamos beber, vamos se dopar. Não. Isso não significa. O parecer do Tribunal da Justiça Comum da Suíça não significa que ela vai dar sempre ganho de causa para quem recorre. Evidente, mas você tem o direito do recurso. Você tem o direito. Lógico que você tem o direito do recurso. Eu também concordo. Imagina se é com você. Imagina se é um filho seu. Não, mas você tem o direito. Eu sou o seguinte, na questão do esporte,
cria sim, cria uma penumbra, cria uma mancha. Que jeito, amanhã o tribunal vai ver na repercussão da Copa do Mundo e nas outras seleções. Aguarde. Sabe de outros atletas que foram punidos pelo Tais. Eu não lembro, sinceramente não tenho informação. Não, algum desses atletas também não tem. Recorreram à justiça comum na Suíça. O único que eu conheço é o Pedro Sobel, filho da Isabel, que foi punido numa competição de vôlei de praia, ficou afastado quase 14 meses e foi provado a inocência do Pedro no processo. Foi provado. Mas aí ele não teve nenhum tipo de, vamos dizer assim, jurisprudência político-jurídica que você pode jogar o voleibol de praia enquanto o seu processo está... Não, ele foi absolvido, ele foi inocentado. Paulinho, só, esse é o único caso que eu conheço. O tribunal, a justiça comum, é isso que é importante Pedro Solberg, eu falei de Sobel, mas sou Pedro Solberg. E é importante entender isso. A justiça comum na Suíça detectou irregularidades no processo. Então você não pode deixar esse cara punido. Ela vai pegar esse processo, vai olhar, vai questionar, ela pode até manter a punição. Mas nesse momento, ele não pode ser punido, sendo que existe uma irregularidade no processo. Como é que pode? O processo é regular, eu acho que ele é viciado. E ao máximo ponto da jurisprudência política e até jurídica, é evidente que o cidadão tem direito de recorrer. Claro. Eu acho que o Paulo Guerreiro fez certíssimo, o seu staff fez certíssimo. Vai até a última instância. Conseguiu. É uma vitória. Mas eu acho que para o caminho do doping pesa uma mazinha negra. Independentemente, eu vou fazer duas perguntas para vocês aqui, rapidamente aqui. Gato, Sormani, eu sei que ele pensa mais ou menos comigo aqui. Eu acho que 14 meses um exagero. Um exagero. Você não achou exagerada essa pena? A partir do momento que ficou provado que houve uma contaminação... Tudo bem, que são 14 meses. Mas você pensa que são 14 meses, ele cumpriu 6. Que fossem 8. Ele estava fora da Copa do Mundo. A outra pergunta que eu faço. Ele estava fora da Copa do Mundo. A outra pergunta que eu faço. Então, estando Messi na situação do Guerreiro, se não fosse o Guerreiro, tá? Fosse o Messi no mesmo jogo lá na Bombonera, vocês acham que o Tais teria essa... eu acho que sim. Fez isso com com um cara que joga muito mais do que o Messi, que é o Maradona. Isso aí eu concordo com o Paulo Lima. Olha, já puniu o Ben Johnson, já puniu o Lance Armstrong. O Ben Johnson era o batom na... Não, mas o Armstrong no ciclismo, ninguém nunca imaginou que um cara que fosse campeão, pentacampeão da Volta da França, fosse punido no futuro, já no final de carreira. Eu acho que isso não. Eu acho que se fosse o Messi, também seria punido. O grande problema é esse processo conter irregularidades. Por conta disso, você não pode punir o jogador. Você não pode punir. Tem irregularidades no processo. Vamos averiguar. Se eles constatarem que tem que ser feito isso ou aquilo, será feito. O que você não pode é tirar um cara da competição de futebol mais importante do planeta porque ele foi suspenso num processo que contém irregularidade. É isso. Bom, essa é a informação. O jurídico está aí para isso. Jogar a Copa do Mundo. Essa é uma das notícias surpreendentes dessa quinta-feira, hein? Tem também o Zidane e deu tchau no Real Madrid. Se você está por fora, vai lá na nossa enquete. A gente está perguntando hoje qual a notícia que mais surpreendeu nessa quinta. Hashtag Bom Dia Fox. Quinta, no perfil oficial do Central Fox Brasil. Ela está de volta, hein? Nadine Baggio, segura Paulo Lima agora, hein? Que vem aí a cotovelada do Jusilei. Fica aí, Paulo Lima, roda a vinheta.